e falamos sobre novos desdobramentos, conforme o Comitê do Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. No mesmo dia, eles publicaram a notícia hoje, foi às redes hoje, mas fizeram ontem à noite ainda. No mesmo dia no qual esse mesmo comitê aprovou o projeto de lei sem censores em nossas margens ou em nossas costas, no nosso território, que poderia afetar o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, removendo seu visto, enquanto isso acontecia, no final daquele mesmo dia, eram enviadas cartas às principais big techs, às principais empresas de tecnologia americanas ou operando nos Estados Unidos, para que divulgassem esforços no exterior para censura. Isso acontece em um contexto mais amplo. A gente começa com a própria Breaking News que vem do dia e cobrimos na sequência os antecedentes que dão contexto para entender melhor do que se trata. E a gente começa com a carta que foi enviada, então, por esse comitê, assinada pelo presidente do comitê, o republicano Jim Jordan, mas também com a marca d'água do principal democrata ali, Jamie Raskin, ambos que apoiaram esse projeto ontem, então, no Comitê do Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. A carta não é tão longa, são cerca de 4 páginas, a gente não vai ler ela inteira, mas a gente vai passar pelos principais pontos. Vamos juntos, então. Ela diz o seguinte: querida senhora Iaccarino, Iaccarino é, então, para Linda Iaccarino, a CEO do X. O proprietário do X é o Elon Musk, ela é a Chief Executive Officer, então, a principal pessoa que está no executivo da empresa. A carta fala o seguinte: o Comitê do Judiciário está conduzindo supervisão de como e até que extensão leis estrangeiras, regulações e ordens judiciais compeliram, coagiram ou influenciaram companhias para censurar discurso nos Estados Unidos. E segue, então, com uma solicitação de informações. O Brasil é citado em 2 pontos. Eu creio que eu pedi para a produção para que a gente destacasse. Temos aqui, então, os 2 pontos onde o nome do Brasil é citado na carta. Aqui na segunda página, em anos recentes, governos estrangeiros tomaram ações continuamente mais agressivas para suprimir visões desfavorecidas nas redes sociais ao regular conteúdo. Por exemplo, novas leis na União Europeia e no Reino Unido fazem com que empresas de redes sociais censurem a chamada desinformação ou conteúdo danoso, como seja definido por reguladores que não foram eleitos ou enfrentem enormes multas. E então o Brasil é citado. No Brasil, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, emitiu ordens ilegais e secretas forçando empresas americanas a removerem grandes quantidades de conteúdo ou enfrentarem multas ou serem banidas do país. E segue-se, então, citando alguns dos outros exemplos. No final da página seguinte, e a gente tem aí os 2 parágrafos em uma colagem, se lê: as companhias americanas estão soando o alarme sobre como censura no exterior danifica as liberdades civis de americanos. O X revidou contra ordens judiciais ilegais no Brasil e na Austrália, e aí cita alguns outros exemplos. Por fim, ela conclui: para esse fim, nós pedimos por comunicações entre o X e governos estrangeiros quanto ao compliance, se a companhia está ou não de acordo com leis, regulações e ordens judiciais de censura no exterior ou outros governos, outros esforços governamentais e comunicações internas do X discutindo comunicações de governos estrangeiros. Por favor, encontre anexo, então, a essa intimação judicial. E isso é uma intimação que vem do Congresso dos Estados Unidos. E diz, então, aqui no final da intimação: essa intimação vem de uma discordância fundamental entre o Congresso dos Estados Unidos e certos governos estrangeiros quanto ao direito de livre expressão na internet, online. Muito bem, então, ele encerra assinado pelo Jim Jordan. Nessa carta a gente falou da Linda Iaccarino e também do X. E claro, com o X a gente já tem alguma noção das comunicações internas, afinal foram divulgadas no chamado Twitter Files através dos jornalistas Michael Shellenberger, David Agape e Eli Vieira. Entretanto, vale destacar, como a gente tem aqui na sequência, que isso veio do Comitê do Judiciário para todas as redes sociais, ou pelo menos uma lista bem extensa de redes sociais operando nos Estados Unidos. Temos aqui então a lista, vocês a veem ao meu lado, eu consulto nas minhas notas, e isso é a conta dos republicanos. Então, GOP significa Great Old Party, que é um apelido, o bom e velho partido, é um apelido para os republicanos nos Estados Unidos. E eles listam, então, que uma intimação judicial idêntica a essa, emitida pelo Jim Jordan, presidente do Comitê do Judiciário, foi emitida para as seguintes empresas: a Alphabet, que é a controladora do Google e do YouTube, Amazon, Apple, Meta, que controla, claro, Facebook, Instagram e WhatsApp, Microsoft, Rumble e TikTok, além, claro, do próprio X, como se vê aí. O que é um desdobramento que irá municiar, nesse momento, o Comitê do Judiciário dos Estados Unidos com mais informação, num momento onde emendas
no projeto Sem Censores em Nossas Margens, o No Censors on Our Shores Act está caminhando do comitê para o plenário e já houve a promessa a alguns congressistas de que mais emendas seriam adicionadas antes de que ele fosse apreciado pelo plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Com essas informações e municiado de uma relatoria mais ampla, ele deve então passar primeiro pelo plenário, então pelo Senado. Há informações de que isso deve acontecer. A gente, claro, não pode cravar isso. Entretanto, tanto democratas quanto republicanos no comitê se manifestaram favoráveis ao projeto e visavam estender a ele mais emendas. Entretanto, enquanto as emendas estão sob discussão, parecia haver, em geral, clima favorável a ele, pelo menos na fase do comitê. Depois do Senado, seguiria então para a sanção do presidente americano Donald Trump se passar por todas essas etapas. Agora, isso tem uma aplicação mais ampla que ainda deve ser discutida pelo Congresso, mas Alexandre de Moraes, o ministro brasileiro, foi citado na sessão do comitê que você assistiu aqui com tradução simultânea no Epoch Times Brasil ontem. É nesse contexto, eu dou essa contextualização para falar que é precisamente aí, enquanto isso deve receber mais emendas e seguir para o plenário da Câmara dos Representantes, que vem essa intimação. Ela foi enviada ontem à noite, mas foi publicada hoje pela manhã, cerca de 11 horas da manhã, então, nas redes sociais, pelos republicanos do Comitê do Judiciário. Vale a pena a gente estender o contexto no qual isso acontece em meio a um dia tumultuado que foi ontem nas relações entre Brasil e Estados Unidos, quando se discute liberdade de expressão, os processos que correm, por exemplo, entre Rumble e Trump Media Group e o ministro Alexandre de Moraes, e mesmo esse projeto que tramitou no Comitê do Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A gente vai passar primeiro, então, pelos antecedentes do que aconteceu ontem, e a gente, então, vai abrir um pouco o jogo para tentar deixar um pouco mais claro para o público quais são os processos e quais podem ser suas consequências. Afinal, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Nominalmente, a gente tem o que acontece pelo Judiciário, com esse projeto de lei, os Sem Censores em Nossas Margens. A gente tem depois o processo que corre da empresa de mídia de Trump e do Rumble contra o CPF, o ministro Alexandre de Moraes, pessoalmente, e ainda a possibilidade de que Trump, com o poder discricionário do presidente, esteja sendo pressionado para aplicar sanções a Alexandre de Moraes através da Lei Global Magnitsky, que, em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, pune violações de direitos humanos no exterior. A gente vai passar por cada um desses mais adiante. Vamos, então, a uma retrospectiva. Eu começo com vocês vendo uma coisa que a gente já noticiou anteriormente. Isso é uma publicação da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eles estão compartilhando uma publicação do subcomitê para, ou melhor dizendo, do Escritório para Assuntos Ocidentais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que lá no país é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores. Como é muito curto, a gente vai ler. Ele diz: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Eles citam o Brasil, mas a coisa não tem uma definição tão clara e não traz especificidades quanto a redes sociais específicas, nem cita nominalmente aqui o ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, Trump também publicou na sua rede social Truth Social uma mensagem ambígua que parecia falar desse tipo de coisa sem citar também nominalmente o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores, e isso a gente já havia noticiado ontem, agora o que a gente não noticiou ontem foi a nota do Itamaraty, que repercutiu à noite, afinal de contas ela ocorreu depois do nosso programa de ontem. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota em resposta a isso. Temos aqui a manchete ao lado e eu leio a nota com vocês. Uma breve nota que muda talvez o status de como a coisa vem se desdobrando. Afinal de contas, agora tem uma interação mais ampla entre os dois países. A nota diz que o governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. A nota, em princípio, do governo americano não chegava a citar especificamente a ação movida pelo Trump Media Group e o Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, apesar de aparentemente a nota brasileira se referir a isso. A nota segue dizendo que o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 88. O anúncio diz que a manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do STF, que destinam-se, segundo a nota, a assegurar a aplicação da legislação brasileira no território nacional. Segue dizendo, no final da nota, que os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro, o que parece fazer uma associação que não estava presente, a princípio, na manifestação do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
Nesse entremeio, muitas coisas ocorrem ao mesmo tempo, mas a gente ressalta que houve uma manifestação do vice-líder do PT, do Partido dos Trabalhadores, então o governista, na Câmara dos Deputados brasileira. Ele disse que acionou a PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro para que ele perca o seu passaporte diplomático. Ele disse ontem que iria fazer isso hoje. A gente aguarda ainda se essa moção será de fato protocolada. Ele publicou um vídeo curto onde ele explica a decisão. Creio que a gente tem. Se temos então o vídeo do deputado, a gente pode soltar agora. Temos? Vamos lá então, vamos ouvir o deputado. Esse Eduardo Bolsonaro, junto com outros, vive nos Estados Unidos. Isso não é deputado mais do Brasil. E fica lá fazendo intriga e agora quer desmoralizar a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e diz ele que vai proibir ele daqui. Vai proibir Alexandre de Moraes ir nos Estados Unidos. Pois, mãe, eu estou assinando agora uma representação para que o passaporte desse Eduardo Bolsonaro seja retido no Brasil. Ele não pode continuar fazendo o que está fazendo. Obstrução da justiça para tentar embolar o julgamento do pai dele, que tentou dar um golpe no Brasil e que, por isso, tem que ser penalizado pela legislação brasileira com a prisão. Amanhã, protocolo isso na Procuradoria-Geral da República. Bom, muito bem. Nós ouvimos, então, o deputado Rogério Oliveira, é isso? Rogério Correia, perdão. Uma confusão aqui com o nome do deputado, mas então o Rogério Correia, vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. A gente não conseguiu retorno quanto a se isso foi de fato protocolado ou a uma resposta do deputado Eduardo Bolsonaro, mas fica aí o registro de algo que ocorre em termos de uma resposta da oposição, e também é dito que o Supremo Tribunal Federal foi consultado antes dessa nota do Itamaraty por reportagens. As notícias são conflitantes quanto a como o poder público reage a isso. Aqui a gente evita lidar com especulação, então se a gente não puder trazer a confirmação da informação para vocês, a gente não vai falar em termos concretos de reação da oposição. Houve essa manifestação, então, do vice-líder, com reportagens alegando que nos bastidores há desconforto crescente a respeito do assunto. Fato é, enquanto isso ocorre, eu gostaria, como eu dizia no início da reportagem, da gente especificar um pouco mais de quais são as ações que tramitam. Afinal de contas, eu reconheço que tem muita coisa acontecendo muito rápido e mesmo noticiando a respeito para a gente, às vezes fica difícil pincelar o que vem de cada lado. Muito bem, a gente passa então por quais são, no total, o rol de ações que vem envolvendo os Estados Unidos com possíveis penalidades ao ministro Alexandre de Moraes ou outros impactos ao Brasil no debate de liberdade de expressão. A gente começa com a que vinha agora sendo discutida de sem censores em nossas margens. Então, isso é um projeto de lei que tramitou no Comitê do Judiciário dos Estados Unidos, deve seguir com o pedido que foi noticiado, iniciando essa reportagem, agregando emendas, agregando informação a ele para o plenário, depois para o Senado e depois da sanção. Esse projeto de lei pontua que pessoas que façam infrações à primeira emenda, como está pontuada na Constituição americana, delimitando o direito sagrado, e de fato sagrado porque a Declaração de Independência e a documentação de fundação dos Estados Unidos coloca esses como direitos naturais, que nenhum governo pode alienar. A liberdade de expressão, de crença. Certo? Ali então na Constituição americana. Enquanto esse projeto e o representante Issa, que está por trás dele, argumenta que, bem, se você está no exterior, então não há jurisdição americana e ali as leis do país correm como queiram, isso não é um problema. Entretanto, se você infringir a primeira emenda, mesmo que seja no seu país, você, como um oficial responsável por isso, não terá o privilégio de entrar nos Estados Unidos e, se já estiver no país, será deportado. É isso que diz o projeto e ele deve receber novas emendas que podem expandir, estreitar, discorrer a respeito do escopo. Mas como passou no Comitê do Judiciário, ele tinha apenas uma página com 2 emendas e ele discorria a respeito do assunto dessa forma. Isso é uma das questões que ocorre. Ao mesmo tempo em que isso acontece, há mais coisas que correm no Departamento de Estado, ou melhor dizendo, no ramo executivo de forma geral. Primeiro houve essa interação diplomática e enquanto isso acontece, há pressão por parte de alguns parlamentares americanos para sanções ao ministro Alexandre de Moraes ou represálias de remoção de visto pela via não do legislativo, mas do executivo, que é o segundo ponto. E a gente tem isso aqui para trazer à tona. Isso é uma publicação do representante Rich McCormick, um dos que se reuniu com parlamentares brasileiros recentemente. Ele faz uma fala a respeito do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, que, na sua opinião, seria uma perseguição política, a coisa como ele coloca no tweet dele, e ele fala, então, nessa publicação o seguinte: eu insto, urge, é um verbo em inglês que normalmente é traduzido como instar ou exortar, mas ele pede com urgência, então, que o governo Trump e o Congresso imponham sanções Magnitsky, banimentos de visto e penalidades econômicas. O que acontece é que é uma lei que recebe o nome do advogado russo Sergei Magnitsky, que investigava crimes e fraude financeira na Rússia. Ele acabou tendo uma morte muito desagradável,
para dizer o mínimo. E, em homenagem a ele, vem então a Lei Magnitsky, expandida depois para a Lei Magnitsky Global, respectivamente em 2012 e 2016. E, basicamente, isso dá o poder aos Estados Unidos e a discrição do presidente de impor sanções a indivíduos que sejam violadores de direitos humanos. Alguns parlamentares direitistas nos Estados Unidos argumentam que haveria justificativa para que o presidente americano Donald Trump impusesse sanções de Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Muito se tem discorrido a respeito disso, mas sem entrar em detalhes, basicamente, isso cria problemas em termos de transferências bancárias, isso cria problemas financeiros. A pessoa entra no OFAC, o Office of Foreign Asset Control, o escritório de controle de ativos estrangeiros nos Estados Unidos, como um SDN, Specifically Designated National, uma pessoa que basicamente está avisada para não ter acesso ao sistema financeiro americano e pode sofrer uma série de penalidades. Rich McCormick pediu então também o banimento de visto, uma coisa que ocorreria segundo aquele projeto na via do legislativo. Então, aquele projeto não abrangeria sanções ou FAC. Isso seria somente pela via do executivo. Isso, então, são dois dos pontos. Primeiro, a possibilidade pelo legislativo de um cancelamento de visto com o projeto sem censores em nossas margens. Depois, pelo executivo, existe a discrição do presidente de impor sanções contra violadores de direitos humanos. Uma coisa que Trump, então, poderia fazer unilateralmente e que há apoio de alguns direitistas, algumas pessoas pressionam ele para fazer isso. O terceiro ponto é o processo que corre por parte da empresa de mídia de Donald Trump, o Trump Media and Technology Group, e o Rumble, que juntos processam Alexandre de Moraes pela forma como ele enviou, então, ordens aos Estados Unidos, violando a jurisdição, violando o processo comum, que seria ou via Acordo de Haia ou via MLAT, que é o Acordo Multilateral para a Cooperação Legal entre os Estados Unidos e o Brasil. O acordo não é um tratado, por isso é o TD-MLAT, de Treaty. De assistência legal mútua, Tratado de Assistência Legal Mútua seria a tradução do MLAT, que é um outro processo. Esse ainda tramita, mas houve já uma decisão quando foi pedida uma liminar e uma juíza disse que a liminar não seria avaliada no mérito, porque era ainda prematuro, então, para esse julgamento. As ordens do ministro Alexandre de Moraes que fossem enviadas por e-mail para as redes sociais, então, não incidiriam qualquer obrigação legal, segundo o entendimento dessa juíza nesse primeiro instante, de que as redes fizessem qualquer coisa quanto a contas nos Estados Unidos. Isso envolveria pedidos para a derrubada da conta do Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos, ele que é o fundador da revista Timeline e do agora já extinto no Brasil portal Terça Livre. Essas são as três vias pelas quais a coisa corre, e retomando para você que chegou agora, a gente falava sobre essa novidade, você pode ver no corte ou voltar para o início da transmissão, um pedido que foi divulgado ao público hoje pela manhã pelo Comitê do Judiciário da Câmara dos Representantes, mas enviado ontem tarde ainda, pedindo a que as redes sociais, as Big Techs nos Estados Unidos, entregassem quaisquer informações que possuíssem via intimação, uma intimação do Congresso americano, para que entregassem quaisquer informações quanto a eventuais atos de censura perpetrados contra elas por pessoas no exterior, e a ordem citava nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. Para você que chegou agora, a gente estava numa recapitulação do contextual disso e do que aconteceu ontem. Essa é a notícia que está aqui na tarde abaixo, você pode conferir posteriormente no corte.